Fala aí, gente boa, beleza? Você prefere andar em um carro alinhado ou desalinhado? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Líder. Eu imagino que a sua resposta seja num carro alinhado, com toda certeza. E por que você prefere um carro alinhado ao invés de um desalinhado? Simplesmente porque um carro desalinhado ele gasta muito mais pneus, ele gasta muito mais combustível, exige muito mais do condutor, além de tornar o carro mais instável e perigoso, principalmente em alta velocidade. Você já imaginou? Não sei, de repente você já teve essa experiência de andar com um carro desalinhado e já sabe muito bem do que eu estou dizendo para você. Agora, contextualizando isso, de um carro desalinhado para uma equipe. Imagine que a sua equipe seja esse carro. Um dos pontos mais importantes do trabalho em equipe é o alinhamento. Ou seja, quando nós temos uma equipe alinhada, nós temos a ausência desses problemas que foram mencionados agora há pouco. Agora, o que significa ter uma equipe alinhada exatamente? Significa ter as pessoas certas, um lugar certo, fazendo a coisa certa, porque não adianta fazer bem feito se não fizer o que tem que ser feito. Às vezes nós temos pessoas fazendo coisas incríveis, mas fazendo no tempo errado, no lugar errado, fazendo coisas que não são congruentes, que não aproximam a organização, não leva a lugar nenhum. Então, ter uma equipe alinhada significa isso. Significa também que cada tarefa feita aproxima a organização cada vez mais dessa visão de futuro, desse futuro ideal. Quando uma equipe fica desalinhada, você deve estar imaginando aí, está aqui uma dica. Com a prática, com o dia a dia, com o passar dos tempos, a visão ela acaba vazando, cara. Nós temos a tendência de perder o foco e começamos a fazer coisas que são importantes, mas que não é a prioridade, não aproxima a organização do futuro desejável. Então, é assim que começa a ficar desalinhado. Ou seja, nós temos a tendência a começar a fazer coisas que são importantes, mas que não levam a gente a lugar nenhum. São apenas coisas importantes. O que mais que leva uma equipe a ficar desalinhada? Todas as vezes que um membro da equipe não pratica, ou melhor, não participa de uma reunião ou de um treinamento. Ou seja, ele deixa de receber orientações que o ajudarão a se manter focado na missão. Quando ele não participa de um treinamento, quando ele não participa da reunião, quando ele não ouve aquilo que é ensinado e não põe em prática aquilo que é uma orientação da sua liderança, da organização em si, ele está deixando de ser alinhado, aprumado para um foco onde todos estão com a mesma visão, o mesmo alinhamento, caminhando na mesma direção. Então, quando ele deixa de participar desses treinamentos, dessa reunião, ele acaba fazendo isso, desalinhando. Outra coisa que acontece também, faz ficar desalinhado uma equipe, é todas as vezes que ele começa a fazer coisas que não são congruentes. Já mencionei agora há pouco. Ou seja, faz coisas que são legais, são importantes, são até motivos de aplausos, mas não contribui de maneira eficaz com a organização. E qual o problema, então, de ter uma equipe desalinhada? É simples. Gasta mais pneu, ou seja, desgaste nos relacionamentos. Quando a equipe está desalinhada, pensando, fazendo analogia com o carro, é quando o carro está gastando mais pneu, ou seja, um pneu está andando, girando, inclinado para um lado, o outro pneu está girando, inclinado para o outro lado. Há uma briga de força, de poder, de política, de não sei mais o que das contas, mas os relacionamentos ficam desgastados. Esse é um dos problemas de ter uma equipe desalinhada. Um outro problema é que gasta mais combustível, ainda pensando no carro, não é isso? O clima organizacional fica hostil, gasta mais combustível, exige mais ali do carro. Então, a organização em si, o clima da organização fica um ambiente hostil, fica ruim para trabalhar. Todo mundo olhando para o outro, imaginando um monte de coisa, e cada um fazendo por si e Deus por todos. Outro problema de ter uma equipe desalinhada é que exige muito mais do condutor, ou seja, o líder tem a tendência a ficar emocionalmente esgotado.
Tá todo mundo brigando, o clima é hostil, cada um puxando para um lado. O líder, então, no meio disso tudo, ele começa a ficar desgastado, aí, esgotado. Outra coisa que acontece também é que, além de tornar o carro mais instável e perigoso, como eu já disse antes, as decisões, então, elas podem ser tomadas de maneira muito extremista. Ou seja, está todo mundo estressado, esgotado, e as decisões acabam não sendo muito bem pensadas. Acaba forçando a barra demais e decidindo no grito, na briga, e não é bom para a equipe. Bom, o meu conselho para você é: passe na oficina da sua organização para um alinhamento urgente. Um abraço.